Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 10. Glória a Deus. Às vezes Deus prepara assim, né, irmão, um culto, não sei se eu posso dizer mais aconchegante, mais simples, enfim. E eu creio também que é um propósito de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 42. Nós vamos dar continuidade à mensagem de domingo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem já falou com seu irmão hoje? Deu a paz do Senhor. Deu um sorriso. Essas boas práticas da igreja, né? Faz bem. Glória a Deus. Às vezes é a única hora que eu vejo o irmão dar um sorriso, né? Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo, em algumas versões desceu, sobre todos, diga sobre todos, os que ouviam a palavra. Amém, igreja? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus que nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém, igreja? Glória, peço atenção, os adolescentes, juniores, amém? Todos que estão presentes na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também de ler, mas fica sentadinhos mesmo, já sentaram? Eu também não avisei. Romanos capítulo 1, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Depois vamos dar uma passadinha aqui no livro aos Romanos. Bom, se nós formos falar aos Romanos, tem palavra aí para o ano todo sobre pecado e perdão, amém? Diz assim: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém, igreja? Então, em continuação, né, a mensagem sobre a esperança do perdão, nessa noite gostaria de falar sobre a necessidade de nós pregarmos, né, essa palavra, essa esperança para aqueles que estão perdidos. Nós falamos principalmente aí dos dois salmos, né? Salmos número 51, nós falamos sobre a confissão de Davi, sobre o arrependimento de Davi, e falamos do Salmo 130, que fala sobre a esperança deste perdão. Aí você pode me dizer, pastor, Davi é exemplo? Depende. Davi não é exemplo para pecarmos. Davi é exemplo de conserto quando se peca. Davi não é exemplo para ninguém em relação ao pecado. Mas Davi é exemplo daquele que ouve e se conserta diante do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós sabemos que quando Davi foi confrontado pelo homem de Deus, ele continuou adorando a Deus. Ele aceitou o confronto, ele aceitou a consequência. 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 10, o profeta diz: agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa. Olha que coisa dura. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. A diferença de Davi para Adão é que Adão peca e se esconde, peca como homem, mas na hora de se arrepender se torna uma criança, coloca a culpa em outro. Mas Davi, quando é confrontado, se arrepende e retorna para a presença do Senhor. Porque tem gente que para pecar é homem,
como nós falamos, pecado tem consequência. Então Davi pecou, mas quando foi confrontado, Adão, quando foi confrontado, ele falou: foi Eva, foi a mulher que tu me deste. Davi não, Davi se conserta, ele fala: porque eu conheço as minhas transgressões, eu pequei, somente eu pequei contra ti. Então é homem para pecar, seja homem também para aceitar e se converter ao Senhor. Aleluia. Então todo homem precisa aceitar, aleluia, né, para crer em Jesus, receber o perdão dos seus pecados. Então nós precisamos pregar essa verdade. Então quando nós abrimos a Bíblia aqui em Atos capítulo 10, uma passagem muito conhecida, vai falar da visão que Cornélio teve. Cornélio era um homem piedoso, era um centurião, comandante de uma centúria, né, da corte italiana. Era gentio, não era judeu, mas era piedoso, fazia constante oração, dava esmola. E a Bíblia diz que ele teve uma visão, que ele deveria chamar Pedro para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, porque Cornélio não conhecia o Senhor Jesus, não tinha se convertido ao Senhor. Você pode ser piedoso, pode dar esmola, pode até orar a Deus, mas se não se converter ao Senhor, não será salvo, não terá os seus pecados perdoados. E o que eu acho lindo nessa passagem, irmãos, aleluia, que quando, né, Deus fala conosco, né, quando Pedro chega e começa a pregar, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou aquele ambiente, o Espírito Santo caiu sobre eles. Louvado seja Deus, que aconteça isso nessa noite, que o Espírito Santo enche essa casa, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto vai falar sobre isso. Então Cornélio foi arrebatado, né, de sentidos, e a Bíblia diz que na visão pede para chamar Pedro. Enquanto isso, Pedro está na casa de Simão. Pedro, aleluia, enquanto Cornélio está tendo essa visão, está sendo arrebatado em sentidos, Pedro está subindo ao terraço e está orando e está tendo uma outra visão. Oh, que coisa linda! Para confirmar a visão de Cornélio. A visão que Pedro tem é um lençol que desce do céu com animais puros e animais imundos. Os animais puros representavam os judeus e os animais imundos representavam os gentios, porque como Pedro era judeu e todo judeu considerava o gentio impuro, imundo, então Deus está dizendo: mata agora e come esses animais. Aleluia. E aí Pedro vai dizer: eu nunca fiz isso e nem vou fazer, como eu vou comer algo que é impuro? Aí Deus diz: não diga o que é impuro, que eu já santifiquei. Então Deus ali estava abrindo a porta para os gentios do Evangelho. Deus ali estava abrindo a porta da graça. Deus estava abrindo a porta do perdão. Deus estava abrindo a porta da igreja do Senhor. Deus ali estava confirmando a igreja, que é formada de gentio, que é formada de judeu, que é formada de chinês, de japonês, todos quanto recebem Jesus como seu Salvador. Então o que eu acho lindo, irmão, se Deus fala com Tiago em relação a mim, Deus fala comigo em relação a ele, não há contenda, não há problema, não há divisão, porque as coisas de Deus não traz problema, não traz divisão. Aleluia. Então quando as coisas são de Deus, irmão, não traz nenhum tipo de problema. Então Deus fala com um, Deus fala com o outro, e aí Deus fala para Pedro: Pedro, vão chegar 3 homens aí, a convite de Cornélio, você pode ir. Olha que coisa linda, daqui a pouco chegam os 3 homens. Pedro, Cornélio vai te chamar. Eu falei: eu já sei, Deus também falou comigo. Deus fala contigo, você pode falar. Essa coisa que Deus falou com o esposo, não falou com a esposa, não traz contenda. Se Deus fala com um, confirma com o outro. Aleluia! Porque Deus não é Deus de confusão. Louvado seja Deus. E a visão e a lei de ingerir alimento, porque nós entendemos quando a fé cristã chega, algumas leis cerimoniais, algumas leis alimentícias, né, de alimento, aleluia, elas foram abolidas.
Mas Deus estava abrindo a porta para os gentios. Era muito mais do que alimento. Então o muro da separação foi derrubado. Efésios 2,14 vai dizer: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Glória a Deus. No versículo 42, aleluia, vai dizer: e nos mandou pregar. Então o homem sem Deus, o homem sem a presença do Senhor, ele está longe de Deus, e pior, está sob a sua ira. Mas aquele que recebe Jesus, levanta a tua mão, levanta. Aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que recebe a correção, aquele que reconhece que precisa do Salvador, aleluia. Esse recebe a graça, recebe a presença e recebe o Espírito Santo na vida dele. A Bíblia diz que, dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro não tinha nem terminado de pregar, o Espírito Santo do céu se alegra tanto quando há arrependimento, que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo desce. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso todos nós precisamos, irmão, todo homem precisa de urgentemente correr para os braços do Senhor. Todos precisam fugir da ira de Deus. Felizmente são poucos, que querem reconhecer sua culpa, irmão. Louvado seja Deus. Alguns afirmam até que não precisam de Jesus, que não precisam fazer parte da igreja. Aleluia. E a igreja é o corpo de Cristo. E que neles não precisam, porque já habita uma bondade natural. Eu já sou bom, eu já faço bem, eu já dou esmola, eu já oro, eu já sou íntegro. Mas Cornélio era isso tudo, e Deus falou: manda chamar Pedro para pregar Jesus na sua vida. Aleluia. Diga: eu preciso do Salvador. Todo homem precisa se arrepender, irmão. Então Paulo, quando nós abrimos a carta aos Romanos, e aonde eu quero firmar essa mensagem, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos a carta de Paulo aos Romanos, que é considerada a carta clássica de Paulo, essa mensagem de Paulo vai expressar, irmãos, como as pessoas deveriam ser conduzidas corretamente a Cristo, conduzidas com um relacionamento com o Senhor. E ele vai pregar que Cristo que propicia o homem para ser perdoado de suas transgressões contra Deus. Então o livro aos Romanos apresenta a culpabilidade do homem, e o livro aos Romanos começa justamente assim, após a introdução de Paulo. Aleluia. O livro aos Romanos vai dizer: olha, porque, versículo 15: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Aí nós vamos entender o Evangelho que Paulo pregava, a voz que está em Roma. Aí ele vai dizer: porque eu não me envergonho. Por quê? Ser cristão naquela época era um temor, era uma vergonha, porque o imperador puxava para si a divindade. Então as pessoas tinham que adorar. Nero. Isso aqui é meu professor de história. Tinha que adorar Nero. Nero que era o imperador da época. Nero que estava em ascendência. Então todos tinham que adorar. Imagina falar que é cristão naquela época. Muito mais do que ser vergonha, era causa de martírio. Mas Paulo vai dizer: olha, aleluia, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lá em Filipenses, Paulo vai dizer que um dia todos vão ter que se prostrar diante de Deus. Até Nero vai ter que se prostrar diante de Deus. Todos um dia se prostrarão diante de Deus, do Senhor. Então Paulo vai trazer um evangelho de poder, mas aí ele vai começar a dizer a necessidade desse evangelho. Aí Paulo vai dizer sobre primeira classe de pessoas, os idólatras, os depravados. Paulo vai trazer que todos os idólatras depravados precisam
precisam da salvação. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32. Não sei se vai dar tempo de ler tudo, mas vamos ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não é por falta de conhecimento, isso que dói a minha alma, não é pecado por falta de conhecimento, mas Paulo vai dizer, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de seu discurso se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu, dizendo, sábios se tornaram foi loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Irmão, as pessoas chegam num nível de loucura tão grande, de idolatria, que começa a idolatrar o seu próprio corpo e cometer pecados sexuais com o seu próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Nós temos visto isso hoje, parece que nós estamos lendo algo sobre hoje, que é bendito eternamente, amém? Pelo que Deus os abandonou, as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, como tem aumentado isso, do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus vai dando linha, Deus vai dando corda, até a eles mesmos se enforcarem, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Meu Deus do céu, irmão, essa é a realidade que tem aumentado e se multiplicado. Então, para convencer o homem em pecado, irmão, às vezes é necessário um longo tempo. É difícil, às vezes, converter alguém que está nesse nível de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo começa descrevendo o triste estado dos povos idólatras e depravados. Mas a palavra de Deus vai os declarar culpáveis e indesculpáveis, porque não corresponderam como devia ao conhecimento de Deus. Quanto mais se conhece, aumenta a responsabilidade. Adolescentes, jovens, juniores que estão ouvindo a palavra, não pensem que vocês serão inexcusáveis. Melhor coisa é parar de brincar e começar a atender o que a palavra está dizendo. Porque naquele grande dia, Deus vai falar, você estava lá, você ouviu, então não vai ter desculpa naquele grande dia. Seremos indesculpáveis. Aleluia! A cobrança para quem está aqui será maior do que para aqueles que estão lá fora.
Porque o pecado sobre conhecimento é muito maior, aleluia, o preço do que o pecado pela ignorância. Uma coisa é pecar pela ignorância, outra coisa é pecar pelo conhecimento. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia! Pior do que o pecado. Tem coisa pior do que o pecado? Sim ou não? Tem. Não querer se reconciliar. Pior do que o pecado é se manter em pecado. Pior do que pecar é continuar no pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, corra, porque você tem um advogado diante do Senhor. Oh, quem pode glorificar Ele? Aí no versículo 21 vai dizer: eles não glorificaram a Deus como Deus. Imagina você estar no culto e não glorificar a Deus como Deus. Não exaltar a Deus como Deus. Conhece a Deus, mas não adora a Deus. Conhece a Deus, mas não louva a Deus. Conhece a Deus, mas não exalta a Deus. Oh, aleluia, eu estou sentindo a graça de Deus. Só discurso vazios, irmãos. Aleluia. Aí versículo 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Quantos cientistas, quantos homens aí do conhecimento, até mesmo mestres de teologia, irmão, que sobe no altar e já não ora mais, que entra numa igreja não ora mais, se tornaram loucos. Mas Deus está falando conosco, continua nessa humildade, continua descendo, como o diácono Rodrigo pregou, desce e desce depressa. Nós precisamos descer a cada dia, irmão. Buscar honra para si mesmo, ou seja, a criatura, em lugar de buscar honra para o Criador. É minha foto, não pode ficar fora do banner. É tanta foto, tanta coisa, tanta honra. E cadê a honra do Criador? Cadê a honra do Criador? Olha, vai estar pregando fulano, vai estar cantando fulano, que o Espírito Santo está longe. Nem se fala em Espírito Santo. É a fotinha do pastor presidente, é a fotinha da esposa do pastor, é a fotinha do pregador, é a fotinha do levita, irmãos, é tanta foto que nem cabe no banner. Aí o Espírito Santo está espremido lá. Vê se eu consigo entrar aqui no cantinho aqui. Vê se eu consigo entrar. De repente nem consegue entrar, irmãos. É só honra para a criatura. É só honra para a criatura. É só poder para a criatura. Mas o Criador está esperando o teu glória, o meu glória, o meu aleluia. Aleluia. Que Deus me livre, irmãos, dessa idolatria. Que aqui nunca tenha fotinha de pastor presidente, pregador. Pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas as coisas começam pequenininhos. Todo mundo se alegra quando vê a sua fotinha lá. A vaidade está intrínseca, está dentro. Oh, aleluia. O homem é vaidoso e nem sabe que é, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Quem pode adorar Ele? Quem pode glorificar a Ele? Quer ver uma perguntinha? Onde estão os gideões missionários que nós tanto idolatramos? Cadê eles? Um virou mendigo, só misericórdia. Outro adulterou. Outro foi político, acabou. Cadê eles? Que nós, inclusive eu, idolatramos.
Aleluia. E vai começando devagarzinho, irmãos. Vai começando devagarzinho. Por que muitos querem ser itinerante? Começa com 100 de uma igreja, aí o nomezinho cresce 300, aí o nomezinho cresce 1000. Daqui a pouco acabou, está vendido. Está vendido. Já não prega mais por amor, já não prega por revelação, porque tudo está virando um comércio. Mas Deus está revelando esses homens, são indesculpáveis diante do Senhor. Melhor coisa é se arrepender e voltar para a presença do Senhor. Desce depressa, desce depressa, desce depressa. Oh, aleluia! Como Deus usou o diácono Rodrigo aqui, Zaqueu, desce! Porque me convém pousar na sua casa. A ira de Deus se revela sobre eles, irmãos. Mas a cura está onde? No arrependimento. Aleluia. Aí nós vamos ver outra classe de homens cultos, aleluia, que gostam de julgar os outros. Está no capítulo 2 de Romanos. É Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. Aleluia. Deus não deixa de fora os homens cultos, se sente mais culto do que os outros, mais moralista do que os outros. Aí diz assim, ó: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga o outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo, está afirmando, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus não é segundo o teu discurso, não é segundo a tua filosofia, não é segundo a tua verdade, mas é segundo a minha verdade. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Aleluia! Com a bela aparência do ensino moral, do pensamento filosófico, que inclui também os gregos, tentavam ocultá-los, irmãos, que eles eram impuros dos seus costumes. Aí a Bíblia vai dizer: pois tu que julga, faz o mesmo. Aí vai dizer o Senhor: nem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Então não tem por onde escapar, a não ser se arrepender e receber o perdão de Deus. Os homens que condenam os outros consideravam superiores, mas não conseguem enganar a Deus. Preste muita atenção nisso aqui que eu vou dizer agora. O juízo de Deus é segundo a verdade. Deus não se apoia em discurso de ninguém. Deus sonda o meu coração e Deus sonda o teu coração. Por isso que naquele grande dia, Mateus 7:21 vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus considera o verdadeiro estado moral de cada um, irmão, e conhece os pensamentos secretos dos homens. No versículo 5 do capítulo 2 vai dizer: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então todas as declarações de Paulo são suficientes para convencer também essa classe, aleluia, que também são culpados perante Deus. Qual é a outra classe? De judeus. Uma classe também considerada superior, porém porque eram considerados eleitos de Deus, tinha heranças de Deus, tinha promessas de Deus, mas isso não é suficiente para perdoar pecado. A tua história não é suficiente para perdoar pecado. Se você foi santo há 10 anos atrás, tem que ser santo hoje. Se pecou há 10 anos atrás e confessou, e se pecou hoje, tem que confessar hoje diante do Senhor. Romanos 2:17: e eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei e te glorias em Deus.
capítulo 3, versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante deles pelas normas da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Glória a Deus. Eles se prevaleciam pela cultura histórica, pela herança, pela promessa. Mas Deus é Deus de hoje, Deus é Deus de presente. Se foi santo ontem, tem que ser santo hoje. Se foi salvo ontem, tem que ser salvo hoje. Glória a Deus. Então, se os homens mais instruídos, né, se permitiam criticar o idólatra e apesar disso praticavam os mesmos pecados, e os judeus religiosos iam mais longe ainda, porque eles se vangloriavam porque tinham a lei de Deus. Não é porque eu tenho a lei, tenho a palavra, eu tenho que me vangloriar. Eu tenho que cuidar. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia, vigie para que não caia. Aleluia. Todos dependem da graça de Deus. Romanos capítulo 3, vamos ler do versículo 9. A epígrafe diz assim, ó, todos os homens estão debaixo do pecado. Diz assim, ó, pois que, versículo 9, 3, 9, somos nós mais excelentes? Quem se considera mais excelente aí, irmãos? Será que eu sou mais excelente porque eu sou pastor presidente? Pelo contrário, a cobrança ainda é maior. De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, diga, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Irmãos, é a palavra de confronto. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Olha o que é o homem sem Deus. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou, quem vai me livrar? Lembra lá do Salmo 130? Se Deus guardasse os nossos pecados, não nos perdoasse, quem poderia subsistir diante de Deus? Versículo 17, não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo esteja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, como eu falei, a lei, nós já estamos finalizando, a lei, ela não foi feita para salvar, mas para trazer conhecimento do pecado. A lei veio para revelar pecado, porque sem a lei não haveria o que, irmãos? Não haveria pecado. A lei, ela revela o pecado. A lei nunca foi feita para salvar. Aí você compara a lei, é uma linha reta. Pega a palavra do Senhor, essa é a lei. Compara com a tua vida, nós vamos ver o quanto nós estamos tortos diante de Deus. Se não houvesse essa linha reta, nunca revelaria a linha torta que nós somos. Aleluia! O quanto miserável nós somos. Aleluia! Quando tu pega a palavra e coloca na balança, vai ver o quanto nós somos ruins, o quanto nós estamos em falta, mas a lei revela o quanto nós precisamos da graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 6, versículo 14. Aleluia! Aleluia! Só a graça, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O homem não é pecador porque peca, é o contrário, ele peca porque ele é pecador. Nada poderia nos salvar a não ser a graça. A graça tem o poder restringidor do pecado. A graça te dá autoridade para você dizer não para o pecado. Você sabe o que é pecado, você já traçou a linha e você sabe por onde tem que passar. Aí você anda todo dia, me dá graça, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Senhor. Eu vi uma definição essa semana de unção. Unção é a capacitação de suportar pressão. Todo dia nós somos pressionados pelo mundo, pressionados pelo pecado, pressionados pela ira, pressionados pelo eu. Todo dia nós somos pressionados, é muita pressão. Aí tu pede unção, pede graça e nós vamos suportando. Aí Paulo vai dizer: o meu poder, Jesus vai falar para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. Levanta as tuas mãos e recebe essa graça, recebe essa graça. Aleluia. Recebe essa graça, recebe essa graça de Deus. A Bíblia diz que Pedro estava pregando. Se coloca de pé, por favor. Pedro estava pregando, aleluia, aleluia, e nem terminou de pregar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre perdão, sobre a graça de Jesus Cristo. O Espírito Santo caiu e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Oh, começa a adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, voltando para Atos capítulo 10, esse texto é lindo, versículo 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aleluia. E estes dão testemunho todos os profetas, Pedro pregando, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, e dizendo Pedro, fecha teus olhos, ainda estas palavras, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se você está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está descendo, o Espírito Santo está tomando a casa, o Espírito Santo está manifestando na casa. Se você está dando ouvido à palavra, você pode adorar, você pode glorificar o nome do Senhor. Espírito Santo, Jesus batiza com o teu Espírito Santo. Aproveita sem pecado para confessar, confessa. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança a misericórdia.